Boa tarde, pessoal. É uma felicidade muito grande poder estar aqui nesta tarde maravilhosa, compartilhando com tantas pessoas diferentes, né? Estávamos comentando sobre a diversidade dessa plateia hoje e dialogando sobre um tema tão importante que é esse imenso campo de possibilidades que se chama futuro. Meu nome é Ana Flávia Marques e eu sou brasileira, sou mulher, sou mãe, sou cidadã, sou professora, sou pesquisadora e eu mantenho minhas mãos, pés e coração assentados no campo das ciências ambientais. E eu preciso compartilhar com vocês, antes de qualquer coisa, que eu acredito profundamente nas forças revolucionárias da paz e da justiça para a construção desse mundo novo que nós todos desejamos. Que mudança queremos, ou que mudanças queremos, né? O tema que nos une, falando sobre diversas questões importantes contemporaneamente é esse, né? Que mudança todos nós desejamos. E quando a gente fala que mudança nós desejamos, nós estamos nos colocando no papel de atores dessas mudanças. E isso não pode nos escapar jamais. Nós não somos observadores do processo, mas somos atores da mudança, construtores do futuro. E Paulo Freire nos diz, lá na sua Pedagogia da Autonomia, algo que me toca e me move e me, enfim, desafia a seguir nesse campo. Ele nos diz que o futuro, ele não é algo dado, mas ele é um desafio. E é nesse campo do desafio que eu tenho desenvolvido pesquisas na área da justiça ambiental. Nós todos sabemos, e é um dos motes para estarmos reunidos aqui hoje, que vivemos um momento de crise. E é uma crise mundial e é uma crise multifacetada. Algumas pessoas tentam defini-la como crise econômica, crise política, enfim. Mas ela é uma crise de distintas ordens. E o meio ambiente é palco dessa crise que permeia a contemporaneidade, né? Isso porque o planeta Terra, e hoje mais do que nunca isso fica evidente para todos nós, ficou evidente na fala dos meus colegas que me antecederam, ele foi rasgado em nacos. Foi dividido em nações, separadas em territórios, dissecado em forma de recursos que são distribuídos desigualmente entre os povos humanos. Os desastres ditos naturais assolam a nossa sociedade contemporaneamente de uma maneira talvez inesperada. Quando os pesquisadores, há um tempo atrás, falavam, década de 90, falavam sobre mudanças climáticas, nós não acreditávamos, ou fomos levados a não acreditar que esse discurso fosse tão sério, né? E hoje, na verdade, percebemos que as perspectivas daqueles pesquisadores foram até otimistas diante do que tem acontecido contemporaneamente. E estes desastres ditos naturais também não atingem as populações humanas de forma igual, né? Nós percebemos que a parcela da população humana marginalizada, seja porque é detentora das menores rendas, seja por questões étnicas e outras diferenças, acaba sendo atingida mais fortemente pelos danos ambientais. Essa percepção ela chegou na população negra norte-americana na década de 60, e foi lá que foi cunhado o termo justiça ambiental pela primeira vez e passou a ser utilizado, então, enfim, por todos nós, apropriado em diversas escalas, né? Por que nós precisamos falar de justiça ambiental? Em primeiro lugar, porque os desastres ditos naturais não são naturais. E essa percepção ela precisa ficar muito clara. Eles são resultado de um processo de apropriação, exploração da natureza, que foi transformada em recurso, como a gente estava falando anteriormente, e que foi decidida por parcela da população humana, mas cujos efeitos acabam atingindo de diferentes formas a população
E a gente é levado a acreditar que esses desastres são naturais, que as pessoas estão morando em áreas de deslizamento porque é natural que elas estejam lá, que as pessoas estão perdendo nas inundações seus sonhos, juntamente com seus bens materiais, e que isso é natural, né? Nós crescemos, evoluímos nesse planeta Terra, animais humanos, demais grupos animais, espécies vegetais, demais grupos com quem dividimos o planeta Terra, nós evoluímos e chegamos a esse ponto porque participamos de um processo conhecido como coevolução. Evoluímos juntos, crescemos juntos. O planeta Terra nos forneceu recursos suficientes e gratuitos para que chegássemos aonde chegamos atualmente. Até que o Homo sapiens sapiens decidiu que tomaria algumas atitudes voltadas para um processo de ser muito diferente do que o ser biológico e cultural, e aí nós criamos as diferenças, né? E os resultados dessas diferenças estão aí expressos nos nossos territórios. Quando nós começamos a pensar em justiça ambiental nesses termos, então, começamos a pensar em justiça porque, na verdade, nos deparamos com a injustiça, né? E o olhar sobre a injustiça, ele pode se dar em qualquer escala do território, né? Em 2012, mais ou menos, nós iniciamos um trabalho, uma pesquisa, né, tentando entender como é que as injustiças ambientais se espacializavam na nossa cidade, em Santa Cruz do Sul, né? Cidade que está na porção central do estado do Rio Grande do Sul, no Vale do Rio Pardo, no chamado Vale do Rio Pardo. Uma cidade caracterizada pelo adensamento urbano, em razão das instituições de ensino, especialmente, do complexo agroindustrial do fumo. Lançamos o nosso olhar para Santa Cruz do Sul. Vamos discutir justiça ambiental ou injustiça ambiental em Santa Cruz do Sul. Qual é o nosso primeiro desafio? Definirmos o que nós entendemos por justiça. E aí nós nos deparamos, então, com o pensamento do professor Amartya Sen, que fala aqui, e eu já mudei o slide para a gente observar essa foto aqui, para a gente pensar nas conceituações do professor Amartya no contexto da vida real em Santa Cruz do Sul, né? O professor Amartya vai dizer que, para os eruditos hindus, o termo justiça ele pode ser entendido de duas formas diferentes. Em sentido lato, significam a mesma coisa, mas na prática existem diferenças importantes. Niti e Nyaya. Niti se refere à justiça institucionalizada em códigos, normas, regulamentações. E Nyaya é a justiça aplicada na vida prática dos seres humanos, das populações humanas, né? A foto que a gente está vendo aqui, ela mostra 4 dos meus heróis, né? Essa foto foi tirada em 2012, no bairro Margarida, na zona sul da cidade de Santa Cruz do Sul. Nós tínhamos um trabalho de extensão da nossa universidade, que se caracteriza como uma universidade comunitária, né? Enfim, baseia grande parte das suas ações nesse trabalho de interação com as comunidades. E, enfim, trabalhávamos com esse grupo da Associação de Moradores do bairro Margarida, discutindo, porque o bairro Margarida ele tem casas, né, que estão localizadas na parte baixa do bairro e residências, enfim, populações que estão habitando as encostas de morro, né, que são encostas de colúvio, que já apresentam uma fragilidade ambiental por si só. A gente observa aqui, nessa imagem, ela simboliza muito da minha crença na transformação de Niti em Nyaya, na justiça que está nos nossos códigos, na justiça aplicada à nossa vida prática. Porque essas pessoas, esses heróis dos quais eu falo para vocês, que estão aparecendo na foto, eles sabem que eles são atores da construção do seu futuro. E eles aceitam esse papel, tomaram esse papel para si. Nos reunimos todas as terças-feiras de noite
e saímos para algumas excursões durante o dia para visitarmos essas áreas de fragilidade que estão nos morros do Cinturão Verde de Santa Cruz do Sul, né? Então, aí vocês estão vendo na foto, nós estamos vendo na foto, seu Zé Eli da Veiga de Verde, que era o presidente da Associação de Moradores do bairro Margarida, sendo auxiliado pelo seu Aloísio e seguido pela Rosane e pelo Rogério. Eles estão transpondo um obstáculo natural em uma área de inundação. E eles estão exercitando algo que é muito básico quando a gente fala de justiça ambiental. A transição de racionalidades, de uma racionalidade extremamente assentada no capital, que constrói nossos territórios de acordo com os interesses do capital, e a chamada racionalidade ambiental, que parte da ideia de cooperação, dos conceitos de habitat, de resiliência, de permanência, de coevolução, que era aquilo que falávamos rapidamente anteriormente. A ideia de discutirmos justiça ambiental passa pela compreensão de que os territórios são construções sócio-históricas que se dão sobre bases naturais. E eles têm a cara que nós, sociedade, desejamos dar a eles. Qual é a cara que nós desejamos dar para os nossos territórios contemporaneamente? Quais são os nossos desejos espacializados dos nossos territórios? Começamos esse trabalho, então, em princípio, com a Associação de Moradores do bairro Margarida. No bairro Margarida, nós trabalhamos efetivamente conhecendo o bairro, passeando pelas ruas do bairro, conhecendo os grupos de moradores que habitam os diferentes territórios no bairro. E depois estendemos a pesquisa para a área urbana de Santa Cruz do Sul como um todo. E aí nós utilizamos a metodologia que o professor Henri Axelrad e sua equipe utilizaram para estudar o estado do Rio de Janeiro, né? Isso em 2002, no ano de 2002. Fizemos um recorte temporal de 10 anos, de 2004 a 2014, e identificamos, né, diagnosticamos, analisamos e classificamos, dentro dessas 4 classes que podemos observar aqui na imagem, os conflitos ambientais que apareceram no jornal local de maior circulação aqui em Santa Cruz do Sul. Identificamos, então, um total de 376 conflitos, categorizados de acordo com a natureza do fato desencadeante, nas classes que podemos observar aqui. Disposição de lixo e resíduos, loteamentos em áreas de risco, áreas protegidas, atividades industriais e ausência de saneamento. Depois, nós pegamos, então, esses conflitos que foram identificados e localizamos, mapeamos, né, criamos cartas temáticas, digamos assim, para localizar os conflitos no espaço. E utilizamos um bufferzinho ali, um alargamento nos círculos que vocês podem ver na imagem, para mostrar as áreas onde havia maior incidência dos conflitos que nós, enfim, encontramos no jornal local. O que se entende por conflito socioambiental? Diferentes interesses no uso dos espaços, né? O meio ambiente, o território, né, que é a natureza apropriada, transformada, que recebe as instituições humanas, ele é um campo de forças. E nesse campo de forças, a gente observa a disputa entre as ideias de planejamento, as diferenças políticas e as diferenças sociais. Então, aqui a gente pode ver a primeira classe, disposição inadequada de resíduos e seus consequentes impactos, localizada nos mapas temáticos. São cartas com finalidade meramente ilustrativa, né? Loteamentos em áreas de risco e protegida, que geram enchentes, deslizamento de terras, moradias em áreas frágeis, a especulação imobiliária, privatização de áreas verdes, que a gente encontra muito na área urbana de Santa Cruz do Sul, os desastres dito naturais e residências frágeis. Eu gostaria muito de chamar a atenção para as imagens que estão postas aqui. Na verdade, são 2 imagens, né? Na imagem superior, a gente observa as construções no Cinturão Verde, né? Área de preservação permanente. E embaixo a gente tem uma imagem que mostra, se vocês observarem bem, uma residência que está apoiada em pedras, né? De uma maneira muito frágil.
Na maior parte das vezes, isso não está aparecendo aqui nas imagens, nós temos autoconstruções que são frágeis e não resistem aos eventos ambientais. Então, se uma casa de autoconstrução, uma residência extremamente frágil, for levada por uma enxurrada, isso não é um desastre natural, embora nós sejamos levados a acreditar que sim. Conflitos gerados por atividades industriais e por ausência de saneamento. Aqui nós temos, novamente, os meus heróis, e mais alguns outros tantos que participaram dos projetos de cartografia social no bairro Margarida, que participaram dos projetos de construção de hortas comunitárias, enfim, que se tornaram sujeitos do seu processo de desenvolvimento. A ideia do trabalho com justiça ambiental é essa. É que as pessoas se percebam como participantes do processo de injustiça, ou vítimas do processo de injustiça, mas que, a partir daí, assumam para si a possibilidade de transformação da sua realidade. Então, diante desse contexto de crise, de impactos de toda a ordem, distribuídos desigualmente entre as populações humanas, eu finalizo a minha fala deixando uma questão básica, enfim, para a gente refletir sobre o tempo, né? Nós sempre, como comunidades humanas, estamos pensando no tempo. Será que o tempo da mudança é agora? Será que o tempo da mudança já passou? Quando é que nós devemos falar de justiça ambiental? Quando falamos do vento, do frio e do calor. Quando falamos do petróleo e da produção de alimentos. De terras que desmoronam, de rios que secam. Espécies que deixam de existir. Quando falamos de mosquitos, doenças e curas, vacinas e venenos. Quando falamos de mudanças climáticas. Quando falamos dos filhos dos nossos filhos, do medo, da concentração de renda e das injustiças de toda a ordem. E aí, eu gostaria de finalizar me utilizando das lindas palavras da Karen Tse, que discute justiça carcerária, mas que compartilhamos a nossa perspectiva de criar uma sociedade justa. Karen Tse nos diz: lembremos que estamos todos conectados em mistério e encantamento a esse universo, ao planeta Terra e uns aos outros. Gratidão imensa. Namaskar.